Imagine descobrir que a diferença entre pessoas que constroem riqueza e aquelas que passam a vida inteira lutando financeiramente, muitas vezes não está apenas nas oportunidades que aparecem, mas na forma como elas pensam. Durante muito tempo, eu também acreditava que sucesso financeiro era apenas sorte, nascer em uma família rica ou ter contatos poderosos. Mas tudo começou a mudar quando eu comecei a estudar os ensinamentos de Napoleon Hill, especialmente no livro Quem Pensa Enriquece. Esse livro não fala apenas sobre dinheiro, ele fala sobre mentalidade, decisões, disciplina e principalmente sobre como a forma como pensamos influencia diretamente os resultados que criamos na nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com você 10 lições de riqueza que aprendi com Napoleon Hill e que podem mudar completamente a maneira como você vê o sucesso, o dinheiro e as oportunidades. Mas antes de continuar, já deixa o seu like nesse vídeo e segue o canal, porque conteúdos como esse ajudam a construir uma mentalidade muito mais forte ao longo do tempo. A primeira grande lição é que toda riqueza começa com um desejo ardente. Não é apenas querer algo de forma superficial, como quando alguém diz que gostaria de ganhar mais dinheiro ou ter uma vida melhor. Napoleon Hill fala sobre um desejo intenso, quase obsessivo, algo que faz você pensar no seu objetivo todos os dias. Esse tipo de desejo cria energia, cria foco e faz você continuar avançando mesmo quando as coisas ficam difíceis. Muitas pessoas dizem que querem sucesso, mas na realidade elas querem conforto, estabilidade ou aprovação das outras pessoas. O problema é que riqueza exige algo muito mais profundo do que apenas vontade. Ela exige um desejo tão forte que você começa a buscar caminhos, aprender novas habilidades e tomar decisões que antes pareciam impossíveis. A segunda lição é ter um objetivo absolutamente claro. Uma das maiores razões pelas quais muitas pessoas nunca enriquecem é porque elas não sabem exatamente o que querem. Elas dizem que querem dinheiro, mas não definem quanto querem ganhar, quando querem alcançar isso ou como pretendem chegar lá. Quando você define um objetivo claro, sua mente começa a trabalhar de maneira diferente. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Você começa a tomar decisões mais estratégicas. E, principalmente, você deixa de desperdiçar energia em caminhos que não levam ao destino que você quer alcançar. A terceira lição é que a fé influencia profundamente os resultados. Napoleon Hill falava muito sobre a importância de acreditar nas próprias metas. Quando você acredita de verdade em algo, sua postura muda, sua comunicação muda e suas ações se tornam muito mais consistentes. Muitas pessoas sabotam os próprios sonhos porque no fundo não acreditam que são capazes de alcançar aquilo. Elas começam algo novo já esperando falhar. E quando a mente trabalha dessa forma, qualquer pequeno obstáculo vira uma desculpa para desistir. Por outro lado, quando alguém acredita profundamente em um objetivo, essa pessoa encontra força para continuar tentando, mesmo depois de vários fracassos. A quarta lição é o poder da repetição mental. Hill defendia que repetir metas e objetivos diariamente ajuda a programar a mente para agir em direção ao sucesso. Parece algo simples, mas essa prática muda completamente a forma como o cérebro processa oportunidades. Quando você repete constantemente o que deseja alcançar, sua mente começa a tratar aquilo como algo real e possível. Isso influencia suas decisões, sua motivação e até sua capacidade de identificar caminhos que antes você não enxergava. A quinta lição é que ideias são o verdadeiro ponto de partida da riqueza. Toda empresa, todo produto e toda inovação começou como uma ideia. Antes de existir qualquer dinheiro, antes de existir qualquer empresa, tudo começou dentro da mente de alguém. Muitas pessoas subestimam o valor das ideias, mas grandes fortunas foram construídas justamente a partir de uma ideia simples que foi executada da maneira certa. O problema é que a maioria das pessoas abandona suas ideias cedo demais ou tem medo de colocá-las em prática. A sexta lição é o valor da persistência. Talvez essa seja uma das características mais comuns entre pessoas que alcançam grande sucesso. Elas não desistem facilmente. Enquanto muitas pessoas param na primeira dificuldade, pessoas persistentes continuam tentando até encontrar uma solução. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas estão apenas a poucos passos do sucesso quando decidem desistir. Elas enfrentam algumas falhas, começam a duvidar de si mesmas e abandonam algo que poderia transformar completamente suas vidas. A sétima lição é o poder de se cercar das pessoas certas. Hill falava muito sobre o conceito de mente mestra, que acontece quando duas ou mais pessoas unem conhecimentos, experiências e ideias para alcançar um objetivo comum.
Quando você se conecta com pessoas que pensam grande, que têm ambição e disciplina, sua própria mentalidade começa a mudar. Por outro lado, quando você está cercado por pessoas que vivem reclamando, que têm medo de arriscar ou que acreditam que sucesso é impossível, isso influencia negativamente sua visão de mundo. A oitava lição é que o medo é um dos maiores inimigos do sucesso. Muitas pessoas não fracassam porque são incapazes, elas fracassam porque nunca tentam. O medo da crítica, o medo de errar e o medo de perder dinheiro impedem milhares de pessoas de buscar oportunidades que poderiam transformar suas vidas. Napoleon Hill identificou vários tipos de medo que sabotam o sucesso, mas todos eles têm algo em comum. Eles existem principalmente na mente. Quando alguém aprende a enfrentar esses medos, muitas barreiras começam a desaparecer. A nona lição é que planejamento transforma sonhos em metas reais. Desejar riqueza não é suficiente, é preciso ter um plano claro de ação. Pessoas bem-sucedidas raramente dependem apenas da sorte. Elas analisam caminhos, testam estratégias, ajustam planos e continuam avançando mesmo quando as coisas não saem exatamente como esperado. Um plano não precisa ser perfeito, mas ele precisa existir. Sem planejamento, até mesmo grandes sonhos acabam se perdendo. A 10ª lição talvez seja a mais poderosa de todas. Sua mente é o maior ativo que você possui. Antes de qualquer conquista material, antes de qualquer resultado financeiro, existe um padrão de pensamento que guia as ações de uma pessoa. Quando alguém muda a maneira de pensar sobre dinheiro, oportunidades e sucesso, essa mudança começa a refletir em suas decisões diárias. Com o tempo, essas decisões criam resultados completamente diferentes. E é exatamente por isso que estudar mentalidade é tão importante. Porque riqueza não é apenas sobre dinheiro, é sobre visão, disciplina, persistência e principalmente sobre acreditar que você pode construir algo maior do que a sua situação atual. Muitas pessoas passam anos esperando a oportunidade perfeita aparecer, quando na verdade a mudança começa dentro da mente. Então, se esse vídeo te trouxe algum insight, deixa o seu like agora e segue o canal, porque aqui a gente fala sobre mentalidade, riqueza, desenvolvimento pessoal e estratégias que podem realmente ajudar você a construir uma vida diferente ao longo do tempo. E lembre-se de uma coisa muito importante: uma única ideia aplicada com consistência pode mudar completamente o rumo da sua vida.